liga aí que na aula de hoje nós vamos entrar em alguns detalhes sobre a natureza elétrica do átomo e o seu núcleo. Vamos entender um pouco mais sobre quantidade de prótons, elétrons e nêutrons e o número de massa de um átomo. Nós vimos nas últimas aulas, na última aula nós vimos a evolução dos modelos atômicos. Esses modelos atômicos foram evoluindo até a gente chegar no modelo que é mais atualmente aceito. Aquele que nós vamos estudar em mais detalhes aqui no ensino médio é o modelo de Bohr. Neste modelo nós vimos que o átomo ele é formado por um núcleo. Dentro deste núcleo eu tenho prótons e nêutrons. Este núcleo ele é muito pequeno se comparado ao restante do átomo, porém ele contém a massa toda ali do átomo, porque em volta desse núcleo tem os elétrons, mas foi comprovado que o elétron tem uma massa muito pequena comparado com o restante, com os prótons e os nêutrons. Dessa forma, a gente considera que a massa do elétron ela é irrelevante, ou seja, é como se a massa dele nem existisse. Esses elétrons eles estão girando ao redor desse núcleo em camadas ou níveis de energia, e que cada um desses níveis eles suportam uma quantidade fixa de elétrons. Então, por exemplo, aqui, na primeira nível de energia, no nível de número 1, cabe apenas 2 elétrons. No nível de número 2, cabem 8 elétrons. Cada nível desse a gente denominou K, L, M, N, O, P e Q. E a gente ainda vai estudar mais adiante a divisão desses elétrons em subníveis, como se essa primeira camada K, esse primeiro nível K, ele é dividido em um subnível, tem apenas um subnível, cabe só 2 elétrons. Nessa camada L, ele já tem um subnível S e um subnível P, sendo que desses 8 elétrons, 2 vão no subnível S e 6 vão no subnível P. Mas isso aqui, como ler esse diagrama aqui de distribuição eletrônica, nós vamos ver em um próximo vídeo. Bom, o que é importante a gente lembrar sobre a característica deste átomo aqui? Primeiro, já falei, né? No núcleo, nêutrons e prótons, em volta, os elétrons, e eles estão ali divididos e eles estão ali distribuídos em níveis de energia. Nós temos que lembrar que próton ele é positivo, elétron ele é negativo e o nêutron não tem carga. Em uma situação, em um estado fundamental, em seu estado normal, digamos assim, um átomo ele tem número de prótons igual ao número de elétrons. Isso é importante. Se prótons são positivos e elétrons são negativos, e numa situação, no seu estado fundamental, ele tem o mesmo tanto dos dois, no seu estado fundamental ele está neutro. Mas tem como um átomo estar positivo ou um átomo estar negativo. Aí a gente chama ele de íons. Nessa situação, se ele tiver mais elétrons do que prótons, ele fica negativo. Se ele tiver mais prótons do que elétrons, ele fica positivo. Um detalhe importante, quando eu digo mais prótons do que elétrons, não significa nunca que ele adquiriu prótons. Significa que ele perdeu elétrons. Porque os elétrons que estão aqui girando, eles podem ser transferidos. Um átomo consegue perder ou ganhar elétrons, tá certo? Nunca prótons. Por que nunca prótons? O número de prótons ele é a identidade do átomo. Cada átomo na tabela periódica tem um número específico de prótons. E a gente denominou isso, o seu número atômico, representado pela letra Z. Então, quando eu digo, qual que é o número atômico do hidrogênio? 1. O que isso significa? Que ele tem um próton. Se ganhar mais um próton, se eu tiver um átomo com 2 prótons, já não é mais hidrogênio. Com 2 prótons agora é o hélio. O número atômico do hélio é 2. Então, um conceito importantíssimo para a gente tirar dessa aula é seu número atômico Z, e ele é igual ao número de prótons. Próton, então, é a identidade de um átomo.
Eu também disse para vocês aqui que a massa desse átomo está concentrada no seu núcleo, ou seja, seus nêutrons e seus prótons. A gente consegue então calcular a massa de um átomo, o seu número de massa, representado aqui pela letra A. O número de massa vai ser Z. Por que Z? Porque Z é um número de prótons, é um número atômico. Prótons mais nêutrons. Beleza? Um elemento lá da tabela periódica, hidrogênio, por exemplo, eu represento todos os elementos da tabela periódica, são representados por um símbolo. Hidrogênio é H, oxigênio é O. Quando a gente vai colocar essas características, número atômico e número de massa, quando escreve um elemento, a gente escreve dessa forma assim. X aqui seria o elemento, número em cima a massa, número embaixo o número atômico. Então, por exemplo, o hidrogênio, ele seria como H1, 1. A massa do hidrogênio é 1 e o seu número atômico também é 1. Com todas essas informações, a gente consegue determinar, então, quantos prótons. Com isso aqui, nós conseguimos determinar quantos prótons, quantos elétrons e quantos nêutrons cada elemento tem. Por exemplo, um exercício muito comum seria como completar essa tabela aqui. Tem o elemento cálcio. O símbolo dele é o Ca. E o cálcio, eu quero saber aqui, eu tenho que o número atômico dele é 20 e ele tem 20 nêutrons. Qual que seria a sua massa? Massa é número atômico mais nêutron. Então, eu já tenho número atômico 20, nêutron é 20. Então, 20 mais 20, a massa do cálcio, ela é 40. Próton. Eu sei que o número atômico Z, ele equivale ao número de prótons sempre. Então, se o Z é 20, o próton também é 20. Aqui não está dizendo que é o cálcio mais nem menos, todos esses aqui estão em seu estado fundamental. No seu estado fundamental, então, sempre número de prótons é igual ao número de elétrons. 20 prótons também, 20 elétrons. Eu poderia, então, representar esse cálcio utilizando aquele formato, eu poderia representar o cálcio assim, Ca 40, 20. Para o potássio aqui, eu preciso encontrar próton, número atômico e elétron. Eu tenho a massa e o nêutron. Se por essa relação aqui, massa é Z mais N, o Z, então, ele pode ser igual a massa, vou passar o N para lá, menos N. Então, qual que é a massa dele? 39. Menos nêutron 20, então ele tem aqui 19, é o seu número atômico. Então, o número atômico é 19. Número atômico é igual ao número de prótons, sendo ele no seu estado fundamental, tem também 19 elétrons. Eu poderia representar esse potássio assim, K, massa 39, número atômico 19. E assim vai, utilizando essas expressões e essas relações, a gente consegue determinar as principais características do átomo de um elemento. Que eu falei, o átomo ele pode ter ganhado ou perdido elétron, e aí eu não tenho mais essa relação, próton não é mais igual a elétron. Digamos que eu tivesse o K+, o que significa esse mais? Ele está positivo, ele tem mais prótons do que tem elétrons. Então é porque ele perdeu um elétron. Então ao invés dele ter 19 elétrons, o K+, teria 18 elétrons. E se fosse o Ca 2+, opa, 2+, ele tem 2 prótons a mais, então é porque ele perdeu 2 elétrons. Então ao invés do Ca 2+ ter 20 elétrons, ele tem agora 18 elétrons. O cloro poderia ser Cl-. Se ele é menos, é porque ele tem mais elétrons do que ele tem prótons. Então ele ganhou um elétron. Então ao invés dele ter aqui seria 17, se fosse o Cl-. Então ele teria 17, número atômico, próton 17. Mas o elétron, ao invés de ser igual a 17, ele ganhou 1. Então seria 18.